Oi, turma. Bom, assim, eu enjambrei aqui em casa um quadro aqui no vidro para poder explicar a matéria para vocês, porque eu não tenho quadro branco. Então, se vocês aproximarem, depois vocês conseguem enxergar direitinho. Já passei para vocês toda a parte teórica de função de primeiro grau que vocês deveriam ter copiado no caderno. Mandei para todos os líderes das turmas para mandar para todas as turmas. Espero que tenham mandado, eles me confirmaram. Então, assim, agora vocês vão fazer a leitura da parte teórica e vamos direto para os exemplos para ver exatamente onde a gente usa essa parte teórica. Aí lá na folha, todas as folhas estão numeradas em cima. Lá na folha número 4, termina a teoria e começa o exemplo 1. No exemplo 1 diz assim: calcule o zero ou raiz das seguintes funções e classifique. Então, assim, para calcular zero ou raiz da função é exatamente a mesma coisa. O que a gente faz? Primeira coisa, a gente olha se a função está bem organizada. Organizada é não ter outro x para poder juntar termos semelhantes. Nesse caso, nem a A e nem a B precisa organizar ela já está direitinho. Então, o que a gente faz? Para calcular o zero ou raiz da função, a gente pega a função e iguala ela a zero. Então, nesse caso aqui, 3x mais 15, eu vou pegar o 3x mais 15 e igualar a zero. Virou uma equação do primeiro grau. Para resolver a equação do primeiro grau, a gente passa o que tem x para um lado e o que não tem para o outro. Lembrando que quando troca de lado, troca de operação. Então, 3x igual a mais 15, passa para o outro lado, menos 15. O 3 está desse lado multiplicando, passa dividindo. X igual menos 15 dividido por 3, menos 5. Esse aqui é o zero ou raiz desta função. Como a gente resolveu uma equação de primeiro grau, encontrou o valor de uma variável, de uma letra, tem que ter o conjunto solução entre chaves, menos 5. Agora a classificação. A classificação da função é da seguinte maneira. Primeiro, a gente olha para o x e vê qual expoente ele tem. Se ele tiver, por exemplo, nenhum expoente, significa que é o número 1. Se ele tiver x ao quadrado, expoente 2, vira uma função de segundo grau. Quando tem o expoente 1, é uma função de primeiro grau. Então, se no x não tem expoente, significa que é 1. Como nesse caso não tem e é 1, então ela é uma função de primeiro grau. Ao invés de escrever função, só vou botar f. Além disso, ela é chamada de função afim ou linear. Como é que a gente olha isso? A gente olha para o x, quando ela possuir o x mais ou menos algum outro número, significa que ela é uma função afim. Então, a gente grava mais ou menos assim, ó. O x está afim do 15. Então, nesse caso, ela é uma função afim. Se tivesse, apaga o 15, tivesse só 3x, não teria o 15, seria uma função linear. Então, nesse caso, tem o 15, é afim. Além de primeiro grau, afim, a gente classifica em crescente ou decrescente. O que a gente olha? Para determinar se ela é crescente ou decrescente, a gente olha o número que está na frente do x. Se ele for um número positivo, ela é crescente. Se ele for um número negativo, é decrescente. Nesse caso, o x tem o 3 na frente, é um número positivo, então esta é uma função crescente. Então, isto é o zero da função e a classificação. Vamos para a letra B. Calcular o zero ou raiz da função. Então, vou pegar a minha função e vou igualar a zero. Igualei a zero. Ficou meio junto, peraí que eu vou ajeitar. Assim. Como a gente tem fração aqui, vou fazer o mínimo. Então, o mínimo disso aqui é 15. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes menos 3x, menos 9x. Copio o menos. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 1, 15. Vezes 0, 0. Como a gente fez o mínimo dos dois lados da igualdade, então quando a gente faz o mínimo de toda a equação dos dois lados, corta o denominador. Virou uma equação do primeiro grau. Passo o que tem x para um lado e o que não tem para o outro. Menos 9x igual menos 5, passar para cá, 5. Como meu x é negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Então aqui fica positivo e aqui fica negativo.
O 9 tá aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, menos 5 nonos, que não dá para simplificar, se desse para simplificar, podia simplificar, é o zero ou raiz da função que eu vou colocar dentro do conjunto solução. Agora, a classificação da função. Ela é uma função, como x tem expoente 1 de primeiro grau, como a gente tem o menos 3/5, o x está afim do menos 1/3, é uma função afim. E o x, o número que está na frente do x é um número negativo, então ela é uma função decrescente. Bom, vamos para a letra C. A letra C é o caso de uma função que está toda desorganizada. Então, a gente tem que juntar todos os termos semelhantes. Então, antes de calcular o zero ou raiz da função, eu vou organizar ela. Então, vou deixar o f de x aqui e vou começar a organizar. O menos x a gente copia, o 4 tem que multiplicar todo parênteses, então, mais 4 vezes 2x mais 8x, mais 4 vezes menos 1, menos 4. Copio o 2x, agora aqui a gente só tem um menos na frente do parênteses. Lembrem que o menos troca todos os sinais do parênteses, então vai ficar menos 10, menos 3x. Agora tem os termos semelhantes para juntar. Então vamos juntar. Menos x mais 8x, 7x. 7x mais 2x, 9x. 9x menos 3x, 6x. Juntei todos os x, agora vamos juntar os números. Menos 4 menos 10 vai dar menos 14. Achei a função. Esta é a minha função dada no exercício, só que aqui desorganizada e aqui toda organizada. Agora vamos fazer o que pede o exercício, calcular o zero ou raiz da função. Vou pegar a função e vou igualar a zero. Passo que tem x para um lado e que não tem para o outro, deu 14 sobre 6. Adiantes deu uma fração que não dava para simplificar, mas essa dá. Dá para dividir os dois números por 2, então 14 dividido por 2, 7 e 6 dividido por 2, 3. Portanto, o zero ou raiz desta função é 7 terços. Agora a classificação. Para a gente classificar essa função, a gente não olha nela toda bagunçada, a gente olha naquela que a gente organizou. Por isso que antes de calcular o zero, a gente organiza ela, para agora a gente poder olhar e classificar. Como x tem expoente 1, é uma função de primeiro grau. Afim ou linear, como x está afim do menos 14, é uma função afim. Crescente ou decrescente, o x tem um número positivo, é uma função crescente. Então, aqui é a letra D. A letra D também está desorganizada. Então, a primeira coisa, vamos organizar. F de x igual menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Menos na frente do parênteses que tem uma multiplicação. Então, vou deixar o menos e vou abrir parênteses. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. 2 vezes x, mais 2x. E mais 2 vezes menos 2, menos 4. Mais. O x menos 5 ao quadrado, vocês têm duas opções. Vocês podem fazer o quê? Fazer aquela regrinha, o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, ou então repetir o x menos 5 duas vezes e fazer todos vezes todos. Eu vou repetir o x duas vezes, o x menos 5 duas vezes, porque é o que a maioria dos alunos prefere. Então, vai ficar x menos 5 vezes x menos 5 menos 11. Cuidado que não é só fazer x ao quadrado e 25, tá? Tem que repetir o x menos 5 duas vezes e fazer todos vezes todos. Então, aqui vai ficar f de x igual menos 2x mais 6. O menos 2x com mais 2x eu posso cancelar.
Esse menos troca aqui, ficou menos x ao quadrado. Esse menos troca aqui, ficou mais 4. Como aqui tem um mais na frente, eu não vou colocar o parênteses. Se tivesse um menos, faria como anterior, colocava o parênteses, porque o menos troca tudo, o mais não faz diferença. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. Menos 5 vezes x, menos 5x de novo. E menos 5 vezes menos 5, mais 25, menos o 11. Agora vamos ver o que dá pra gente fazer. Apareceu x ao quadrado, mas o mais x ao quadrado com menos x ao quadrado, 0x ao quadrado, cancela. Vamos ver os x. Menos 2x com menos 5x com menos 5x vai dar menos 12x. Os números 6 mais 4 são 10. Mais 10 mais 25 são mais 35. Mais 35 menos 11 dá mais 25, 24. Então, esta é a função organizada. Agora, vamos calcular o zero da função ou a raiz da função. Pego a função e igualo a zero. Passo o que tem x para um lado e o que não tem para o outro. Como x é negativo, vou multiplicar por menos 1, vai trocar o sinal daqui e vai trocar o sinal, opa, nem vou pôr o mais, e vai trocar o sinal do menos 24. X igual a 24 dividido por 12. Aqui não precisa nem simplificar, é só fazer 24 dividido por 12 que deu 2. Ou seja, o zero ou raiz desta função é 2. A classificação. Função. Onde é que está organizada? Aqui, aqui. Aqui está ela organizada. O expoente do x é 1, então é uma função de primeiro grau. O x está afim do 24, então é uma função afim. Depois, mais adiante, vai ter exemplo de função linear, tá? E o x é negativo, então ela é uma função decrescente. Bom, galera, o exemplo número 2. O exemplo número 2 diz: construa o gráfico das seguintes funções e classifique. Então, assim, por enquanto, vão aparecer pra gente funções de primeiro grau e função constante. A função constante é uma maneira para construir o gráfico, e dentro da função de primeiro grau, a afim se constrói de um jeito e a linear a gente vai construir de outro. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, essa daqui é uma função de primeiro grau, que o x tem expoente 1, e é uma função afim. Sempre que a gente for construir o gráfico de uma função afim, a primeira coisa é calcular o zero ou raiz da função. Então, que é o que a gente fez no exemplo 1. Vou pegar a função, vou igualar a zero. Passo o que tem x para um lado e o que não tem para o outro. Então, deu 5/3 nesse caso. Tá. Aí, lá na teoria, se vocês voltarem lá no caderno, a gente tem que o zero ou raiz da função, que é este número, que nesse caso 5/3, é o valor onde o gráfico corta o eixo do x. E na função de primeiro grau, que ela é do tipo f de x igual a x mais b, ela é assim. O valor do b, que é o número que está sozinho aqui, é onde o gráfico corta o eixo do y. E a representação geométrica de uma função de primeiro grau é sempre uma reta crescente ou decrescente. Então, o que a gente faz para construir este gráfico? A gente coloca o eixo do x, que é o eixo deitadinho, o eixo do y, que é o eixo de pé, e o zero. Aí agora a gente marca. Como a gente encontrou aqui, ó, x igual a 5/3, este número eu vou ter que colocar no eixo do x. Se ele for positivo do lado direito, se ele for negativo do lado esquerdo. Então, 5/3 é positivo, eu vou colocar aqui 5/3.
Este, que é o zero da função, é o valor onde o gráfico corta o eixo do x, ou seja, o meu gráfico vai passar por este ponto aqui. Agora, o b da função, o meu b, neste caso é menos 5, é o valor onde corta o eixo do y, então este b a gente coloca no eixo do y. No eixo do y, para cima é positivo e para baixo é negativo, então menos 5 eu vou colocar aqui. Marco este valor no eixo do y, porque é onde o gráfico corta o eixo do y. E junto esses dois pontos. Aqui está o gráfico desta função. Lembrando que sempre a gente deve passar desses últimos pontos, porque na real esses gráficos continuam tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Além de construir o gráfico, ela pedia para classificar. Então, a construção do gráfico é isso, a classificação é uma função de primeiro grau, porque o x tem expoente 1, é uma função, olha, na frente do x é positivo crescente, ou então a gente olha para o gráfico sempre da esquerda para a direita. Se eu olhar da esquerda para a direita, a minha mão está subindo, então ela é uma função crescente. Ou então, como a gente fazia antes, se o número na frente do x for positivo, é crescente, se o número for negativo, é decrescente. E além disso, agora eu só botei fora de ordem, mas isso não influencia, afim ou linear, nesse caso x está afim do menos 5, é uma função afim. Bom, número 2, letra B. Nesse caso aqui, para construir o gráfico, também é uma função de primeiro grau e também uma função afim. Então, primeira coisa, calcular o zero ou raiz da função. Então, vou copiar minha função e vou igualar a zero. Tem fração, vamos fazer o mínimo. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes menos raiz de 3x, menos raiz de 3x. Copio o menos. 2 dividido por 1, 2 vezes 6, 12. Igual, 2 dividido por 1, 2 é 0, 0. Corta o denominador. Passa o que tem x para um lado e o que não tem para o outro. Então, o menos 12 passa para cá, 12. O x é negativo, multiplica por menos 1, vai ficar raiz de 3x igual a menos 12. O raiz de 3 está aqui multiplicando, vai passar dividindo. Aí a gente tem uma raiz no denominador e a gente nunca deixa raiz no denominador, a gente racionaliza, que vocês aprenderam no nono ano como faz isso. Racionalizar é eliminar a raiz do denominador. Como? A gente multiplica, nesse caso, o numerador e o denominador pela própria raiz, por raiz de 3. Vai ficar x igual menos 12 vezes raiz de 3, menos 12 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9. Então, vai ficar o quê? Eu vou botar aqui do ladinho, tá? Menos 12 raiz de 3 sobre a raiz de 9 é 3. E daí agora, esse 12 e esse 3 dá para simplificar, né? 12 dividido por 3, 4. Então, ficou menos 4 raiz de 3. Então, esse é o zero ou raiz desta função. Vamos construir o gráfico. O zero ou raiz da função, lembrem que a gente coloca no eixo do x. Então, no eixo do x, como é negativo, desse lado, menos 4 raiz de 3. O gráfico vai passar por este ponto aqui. E no eixo do y, a gente coloca o valor do b, que para nós é o menos 6. Como é negativo, vou botar aqui embaixo, menos 6. O gráfico passa por esses dois pontos, passando sempre além deles. Então, é uma reta, tá? Não ficou muito bem, tô fazendo a mão livre, então tá? Então, este é o gráfico. A classificação é uma função, o x tem expoente 1 de primeiro grau. É uma função, o x está afim do menos 6, afim. E o número na frente do x é negativo, então é uma função
decrescente. A letra C e a letra D são exemplos de função constante. Por que essa é chamada função constante? Porque ela não tem o x como tinham as outras funções. Então, o que isso significa? F de x é a mesma coisa que y. Então, está dizendo que o y vale sempre menos 1/2. Para construir o gráfico dessa função, por ela ser uma função constante, ela dá sempre uma reta paralela ou coincidente com o eixo do x. Isso vocês tinham escrito na teoria. Então, para construir o gráfico da função constante, a gente só coloca o eixo do x e do y, coloca o 0, marca o valor que a gente tem aí sempre no eixo do y, porque f de x é a mesma coisa que y, está dizendo que o y vale sempre menos 1/2. Então, negativo é aqui embaixo, menos 1/2. Então, para qualquer valor de x negativo, 0, positivo, o gráfico vai dar sempre no menos 1/2. Então, é uma reta paralela ao eixo do x. Então, neste caso, a função não é uma função de primeiro grau, é chamada de função constante. E a função constante só tem esse nome, função constante. Na letra B, eixo do x, eixo do y, 0. O raiz de 5, lembrem, é sempre no eixo do y. Como ele é positivo, vou colocar ele aqui, raiz de 5. E uma reta paralela ao eixo do x. Tá aqui a reta. A classificação também é uma função constante. Então, a função constante é só assim a construção do gráfico. A letra E, f de x igual a 3x. É uma função de primeiro grau, mas ela não é afim, ó, porque o x não está afim de ninguém, não tem ninguém aqui, não tem o valor do b, né? Ou melhor, tem o valor do b, mas seria 0. Então, quando b é 0, esta é chamada de função linear. Para construir o gráfico da função linear, não adianta a gente igualar a 0 e querer fazer daquele jeito que a gente fazia da função afim, que a gente não consegue construir, só consegue o ponto 0, 0. Então, a gente vai fazer assim, ó. Para construir o gráfico da função linear, a gente faz uma tabelinha, atribui valores para o x e encontra o y. Nessa tabelinha, vocês vão ter que sempre colocar um número positivo, um número negativo e o 0, para que a gente enxergue todos os lados da função no gráfico. Então, fica mais fácil, vamos combinar, todo mundo usa o menos 1, 0 e 1. Claro, se vocês quiserem usar outros números, pode ser um positivo, um negativo e o 0, não tem problema. Só que daí complica um pouquinho mais as medidas. Menos 1, 0 e 1 fica bem facilzinho. Então, imagine, para o x valendo menos 1. Então, se eu colocar aqui no lugar do x menos 1, vai ficar 3 vezes menos 1, que vai dar menos 3. Se eu colocar 0 no lugar do x, 3 vezes 0, 0. Se eu colocar 1 no lugar do x, 3 vezes 1, 3. Depois de feito isso, a gente coloca o eixo do x e o eixo do y. E o 0. No eixo do x, a gente coloca, a gente não marca pontos que nem a gente marcava antes, só coloca todos os números do x no eixo do x. Então, menos 1, 0 e mais ou menos aqui o 1. No eixo do y, a gente coloca todos os valores do y. Menos 3, vou colocar ele mais ou menos aqui, o 0 e o 3. Então, se o menos 3 tem esse tamanho, o 3 aqui em cima, mais ou menos esse tamanho aqui. Então, eu só coloquei os valores no eixo do x e no eixo do y, não marquei pontos. Agora, para marcar pontos, a gente junta com pontilhado. Como? Junta o menos 1 com o menos 3. Então, eu junto com pontilhado, ó, menos 1 com menos 3. Este é um ponto do gráfico. 0 com 0 e 1 com o 3. Então, 1 eu vou juntar com o 3.
Esses são os pontos por onde o gráfico dessa função vai passar. A gente junta, se nesse caso são 3 pontos. Tá aqui o gráfico da função. E uma característica é que na função linear, sempre o gráfico vai passar no 0, 0. Na função afim, que era o que a gente fez na letra A e na letra B, o gráfico nunca passa no 0, 0. Então essa é uma característica da função linear, passar no 0, 0. Classificação. É uma função, o x tem expoente 1 de primeiro grau. O 3 não está afim de ninguém, então não é afim, é chamada de linear a função. E o x tem o 3 na frente, que é um número positivo, então é uma função crescente. Letra F. F de x igual a menos raiz de 2x. Também é uma função de primeiro grau, mas é uma função linear. Então, para construir o gráfico da função linear, nada de igualar a zero. Para construir o gráfico da função linear, fazemos a tabelinha x e y. Vamos atribuir aqueles valores que a gente combinou, menos 1, 0 e 1. Colocando o menos 1 aqui no lugar do x, vai ficar menos raiz de 2 vezes menos 1. Menos vezes menos, mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2 positivo. Colocando 0, menos raiz de 2 vezes 0, qualquer número vezes 0 é sempre 0. E menos raiz de 2 vezes 1 vai dar menos raiz de 2. Agora, então, vamos colocar todos os valores de x no eixo do x e todos do y no eixo do y. No eixo do x, menos 1, 0 e 1. No eixo do y, raiz de 2, 0 e menos raiz de 2. Então, raiz de 2 vou colocar aqui, o menos raiz de 2 vou colocar aqui. Agora, juntamos com pontilhado. O menos 1 com raiz de 2. Menos 1 com raiz de 2. Marca o ponto. 0 com 0, marca o ponto. E 1 com menos raiz de 2. 1 com menos raiz de 2. Traça-se a reta. Tá aí o gráfico da função linear passando no 0, 0. Então, é uma função como x tem expoente 1 de primeiro grau. É uma função linear porque o x não está afim de ninguém. E é uma função, como o x é um número, o número que está na frente do x é negativo, é uma função decrescente. Esqueci de falar na letra E, que aconteceu, o gráfico deu desta maneira assim, era uma função crescente, ele estava subindo, a gente olha sempre da esquerda para a direita. Esse aqui, ó, da esquerda para a direita, ó, ele está descendo, por isso que é decrescente. Ou então, porque o nosso número na frente do x, que é o A, é um valor negativo, então é decrescente.